Olá pessoal, vocês pediram e aqui eu tô hoje para compartilhar com vocês o meu testemunho. A Jaque está entrando logo em seguida aqui, ela vai fazer algumas perguntas. Alguns de vocês já ouviram partes aqui, partes ali, da minha história, da minha trajetória. Como foi então que eu cheguei a esse ponto de hoje, né? Sobrevivente de um câncer estágio 4, há mais de 11 anos agora. E hoje eu vou estar compartilhando com vocês então. Jaque, já que está conectando rapidinho. Oi, meu Oi, amor. tudo? Tudo? O pessoal entrou aqui e viu o teu perfil. Opa, o que aconteceu com a tua câmera? Tá certo? Não, tá muito ampliada. Melhorou? Não, a câmera, alguma coisa no telefone. Pra mim tá normal. Eu vou sair, eu te peço de novo, tá? Isso, faz isso, faz isso. Probleminhas técnicos, mas a Jaque vai voltar. Boa noite. Boa noite. Gente, então tá, enquanto a Jaque tá aqui conectando de novo, assim, em primeiro lugar, eu amo compartilhar do meu testemunho, porque eu sinto que cada vez que eu falo, estou dando uma oportunidade para que as pessoas possam conhecer o Deus que a gente serve, que é um Deus maravilhoso. E que ele ainda faz milagres, né? Às vezes a gente vê o Deus do Antigo Testamento, a forma como ele movia, e há uma certa dificuldade, né, de entender que esse Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus que a gente serve hoje. Então, o mesmo Deus que dividiu, sabe, o mar para o povo passar, o mesmo Deus que fez milagres, maravilhas, é o mesmo Deus que a gente serve hoje. Agora tá ótima a imagem já aqui. Linda, tu Ótimo. tá. Que bom. Obrigado. Ai, que coisa boa poder ouvir o teu testemunho. É, Muito, amor. muito bom. É verdade. Eu tava falando que eu já compartilhei pouquinho aqui, pouquinho ali, né? Mas assim, eu acho que pro povo no Brasil, assim, eu não consigo me recordar de uma vez assim que eu compartilhei a história toda, né? Exatamente. E como é importante são pedras, me lembra muito sobre nós guardarmos aquilo que é importante contarmos e recontarmos e relembrarmos, né? Porque faz parte da nossa jornada de uma forma tão poderosa. E que bom estar com todo mundo aqui. Hoje eu mais ou menos vou estar te entrevistando, né, amor? Pode Para ser. Ajuda para guiar um pouco, né? Senão a história fica muito longa. mas assim, eu acho que a gente pode já começar falando sobre ah, eu acho que um pouquinho da tua história de como é que foi descobrir que tu, com 28 anos, tu foi assaltado Assaltado? por por um câncer estágio 4 no cérebro, né? Eu acho que falar um Uhum. pouquinho como essa descoberta, o que que isso trouxe para ti, ou porque eu acho que as pessoas, a gente fica naquela tentativa de identificar como é que a gente se sente quando algo tão difícil assim acontece para nós, né? A gente se vê nessa situação. Então vamos lá, vamos ver se eu consegui por partes. Bom, em primeiro lugar, a surpresa quando eu recebi o diagnóstico, porque eu passei por uma cirurgia. A primeira cirurgia foi feita num outro país, eu já que estava servindo numa outra nação, e surpreendentemente alguns sintomas começaram a acontecer, e eu senti algumas dores de cabeça, alguma perda de movimentos no lado esquerdo do meu corpo, mas a gente, novatos, a gente pensava, olha, mudança, né, uma outra cultura, uma outra nação, uma outra língua, talvez tudo isso está afetando o meu sistema nervoso, de alguma forma é uma reação, né, natural para tudo isso que a gente está vivendo hoje. Então, até o momento de a gente receber o diagnóstico, a gente estava incertos, né? E É, porque na aconteceu que verdade, só ao chegar, na verdade, só ao chegar no hospital, porque tu estava com alguns sintomas de dor de cabeça, já não, eu já não tinha aquelas a sensação, a gente não sabia o que estava por vir, né? não sabia, não tinha ideia, né? Então a gente não esperava o pior.
mas um país de primeiro mundo, né? Então, um procedimento um pouco diferente. Quando eu passei, então, ali pela ressonância magnética, já mostrou uma bola enorme no meu cérebro, e o cérebro já com uma divisória, uma parte ali onde divide no meio do cérebro, estava completamente empurrada para o lado, né? Tamanho o tumor, né? Que ali se mostrou, né? Alguma coisa mais a lembrar aqui, já que... Não, eu acho que foi isso. Acho que foi um choque para nós saber que os teus sintomas era dor de cabeça. No dia que nós fomos no médico, é porque tu acordou e quando tu sorriu, uma parte do teu rosto sorriu e a outra não. E Isso. aí parecia, bom, acho que aí precisa ir no médico. Né? Aí a É. gente acabou indo, então não eram questões que mostrou grandes sintomas assim que a Não gente tive ficava convulsão. As preocupado. pessoas perguntam, os médicos, quando façam um acompanhamento médico, eles perguntam se teve alguma convulsão, como é que foi que aconteceu, né? Então eu relato, não, eu tive dores de cabeça, eu tive alguma paresia, que se chama, né, a perda de alguns movimentos do lado esquerdo do corpo, de forma que foi notado porque quando eu sorria só levantava um lado da boca, né? Mas enfim, foi assim que a gente descobriu, recebemos a notícia, então, que havia um tumor no cérebro, não sabia que tipo de câncer que seria, sabia que era necessário fazer cirurgia, a única coisa que era sabido, né? Então, fui ao hospital numa quinta-feira, e a longa história, de uma maneira bem curta aqui, resumida, é que no sábado eu já estava sendo submetido a um procedimento cirúrgico, né? Não, fui para lá, já fiquei lá, e o procedimento cirúrgico levou 11 horas, e depois o doutor disse, quando eu fui dispensado do hospital, se eu não me engano, 2 dias depois, após a cirurgia, o médico veio até nós e explicou, olha, a gente vai fazer agora toda a análise das células, a gente vai fazer todo o processo de biópsia, e tendo o resultado, daqui uma semana a gente vai estar entrando em contato com vocês por telefone. E só para você estar ciente, existe grau 1, que é uma forma que a gente pode tratar, um tipo de câncer que dá para ser tratado, né? Existe grau 2, ele complica um pouco, fica um pouco mais difícil de lidar. Existe o grau 3, que as chances são bem poucas, né, de ter algum sucesso, algum tipo de tratamento para um grau 3. E a gente espera que não seja um grau 4, né? Porque o grau 4, a única forma de tratamento hoje conhecida, a quimioterapia indicada para esse tipo de tumor, grau 4, ela oferece 56 dias de sobrevida. Ou seja, tu não vai morrer hoje, né? Tu vai morrer daqui a 56 dias. Então, essa notícia que o médico disse para nós. E Então, a deixa gente eu foi para... voltar um pouco, amor, posso Vai, voltar um pouquinho? pode. Que todo esse processo do próprio hospital também foi um milagre por si só, né? Nós Já que tínhamos entrado. tem tanto detalhe que eu acho que a gente vai tomar toda uma hora. Não, mas assim, falando um pouquinho, então, que cada um desses passos já teve muitos milagres em nós sermos aceitos. Nós éramos imigrantes, estávamos há 2 meses num país, no Canadá, que somente com 3 meses tu poderia ter qualquer tipo de cuidado. E como missionários que sempre fomos, né? As nossas idas aos outros países sempre eram com o objetivo de servir e nunca eram normalmente porque nós tínhamos uma reserva, né? Então a gente ia e saía e viajava. Era mais, olha, a gente vende tudo no país para comprar as passagens e aí lá eles nos dão casa, comida e E a cuidam gente da vai servir. gente. É, Exato. Então foi um milagre todo esse ponto, tudo isso foi milagre. até essa primeira cirurgia ser realizada, onde o hospital não queria realizar, né, e onde o médico disse não. Foram 11 horas de cirurgia. Eu me lembro que eu esperei parte desse tempo, Hum. lá no hospital mesmo. Não me lembro se foi totalmente a minha espera. Eu sei que já era muito tarde quando eu saí. E aí ele disse, o médico veio e disse, olha, volta amanhã. Hoje ele está sedado, amanhã vocês vão poder ver o Marcelo. E aí foi o que cedo eu acabei indo para lá. E então nessa próxima semana tu estava falando dos resultados. Eu acho que eu estou indo muito rápido, né? Não estou contando detalhes. Mas enfim, vamos lá então.
Então, passada uma semana... Desculpa, Jaque. Tudo certo? Não, o meu cortou aqui, minha bateria tá quase acabando. Ok. Mas toca a ficha. Então, ok. Passou uma semana, o médico liga para nós e pede para a gente ir até o hospital. E chegando lá, ele fala o seguinte: olha, passamos todo o processo agora de biópsia, foi feito o exame das células, veio o resultado, eu pedi para ser refeito os mesmos exames para confirmar, e infelizmente apontou que é estágio 4. Ou seja, aquela explicação que eu dei para vocês, ele de novo, ele falou tudo mais uma vez, ele disse... É uma dificuldade muito grande, porque estágio 4 hoje tem poucos recursos oferecidos e todos são paliativos, né? Então, uma infelicidade muito grande. E Isso em 2009, né? isso Esse foi evento 2009. todo. Isso aí foi maio de 2009. Minha primeira cirurgia, eu tive mais do que uma cirurgia. Minha primeira cirurgia foi em maio de 2009. 1º de maio de 2009, dia feriado no Brasil, né? Enfim, o médico passa para nós, então, esse resultado da biópsia, e ele diz, é estágio 4, não tem o que ser feito, é paliativo, e... E a gente começa a pesquisar, né? A gente começa a ir para a Não, internet. assim, a gente não acredita, né? Em primeiro lugar, tu já tem aquele baque, assim, de pensar... Eu não pensava que era algo tão sério, né? Não esperava isso. Então, é um choque, né? E em contrapartida também tem aquela questão, mas eu sou um homem de fé, então cadê minha fé agora? Eu preciso exercer minha fé, né? Aí tu começa, sabe, a cabeça fica um turbilhão de pensamentos. Mas enfim, né? E como foram dar um pouco expectativas, pouca esperança, né? Eu e a Jaque fomos para a internet fazer pesquisas e só para confirmar que tudo aquilo que o médico tinha dito até então era verdade, né? E eu lembro que nas nossas pesquisas a gente encontrou um caso de sucesso, né? Um doutor, uma pessoa, acho que ele, eu não sei se era da Europa, ou aqui dos Estados Unidos, mas ele é um médico, cientista, ele fez exames, ele fez testes e testes nele mesmo para tratar com o estágio 4 que se manifestou no cérebro dele, né? O glioblastoma multiforme. E, E na verdade, lembra que a gente via que ninguém sobrevivia após um ano. O ano era o máximo, né? é, Para pessoas com esse tipo de tumor. E esse médico, então, tinha um pouco estendido mais, porque ele fazia testes nele mesmo, né? eu sei lá o que ele fazia um monte de coisa, né? Mas o ponto é que esse médico ele morreu depois de 10 anos. Mas naquele tempo, eu lembro que foi uma notícia assim, olha, uma pessoa, opa, já é esperança, né? Mas era a chance de realmente começar a caminhar por fé. E como havia pouca chance de sucesso nesse caso, naturalmente falando, se não fosse um milagre, então tudo que era tratamentos que vinha ao nosso conhecimento, eu lembro que o diretor, o fundador do Ministério Restaurando os Fundamentos, Restoring the Foundations, Chester Kylstra, ele é uma pessoa que ele trabalhou para a NASA, ele é um engenheiro, o cara é um crânio. Imagina que é uma pessoa assim extremamente inteligente. Então ele tem vários estudos sobre o que faz uma dieta saudável no organismo da pessoa. E ele é um defensor da ideia dos tratamentos alternativos, né? Em contrapartida ao tratamento convencional, que é quimioterapia, radioterapia, né? E tudo isso que mata o corpo humano. Enfim, ele entrou em contato com a gente, perguntou se a gente estaria disposto, então, a tentar o tratamento alternativo, e como havia poucas esperanças, eu disse, vamos fazer o tratamento alternativo. Eu e a Jaque fomos juntos, né? E E a dieta... Vai. antes disso, então nós ficamos, depois da cirurgia, um mês, eu acredito, algumas semanas, e a gente retornou para o Brasil, né? Quando o Marcelo podia, então, voar, a gente... Não que ele podia voar, quando ele podia entrar no avião. Tinha essa questão da pressão no avião, tudo isso podia afetar a minha cabeça, né? Após a cirurgia. Aí a gente retornou, e aí com a família começou a se ver quais as opções. E aí a gente entrou nesses tratamentos também alternativos que foi nos indicado, né? E é interessante falar, porque quando eu voltei para o Brasil, eu tinha uma fé tão grande que a minha fidelidade através daquele tratamento alternativo, que era algo que Deus criou, né? Eu estava usando recursos naturais que Deus proporcionou para nós, para fortificar o nosso corpo físico,
né? Não colocando em nenhuma química, não colocando em nenhum tipo de radioterapia, não fazendo nada disso, né? Então eu fui fiel naquele tratamento. Depois a gente também, eu contratei um coach, como é que se diz um coach em português, amor? Um treinador, uma pessoa que é um expert, né? Ele acompanha, ele tem por profissão acompanhar pessoas que estão tratando com câncer, né? Um americano. Então eu contratei esse cara para ele dar para mim todo uma rota de como fazer, Exato. do que fazer, que tipo de exames. Aí ali eu comecei a aprender que tratamento de canal, né, poderia ser uma causa do câncer. E eu e a Jaque, a gente foi de cabeça nesse negócio, né? Eu tinha um tratamento tinha um dente com tratamento de canal. Então, esse procedimento que ele sugeriu, ou que ele disse, olha, isso tem que ser feito, né? Ele basicamente era o seguinte: aquele dente que tinha o tratamento de canal, ele precisava ser extraído, né? Remover o dente, Da o raiz. osso, o osso, então, aqui como é que se chama? Do crânio? Essa parte aqui, É. mandíbula. É, o osso aqui da mandíbula, hã? Isso. O osso, ele precisava ser traumatizado, passar por um processo de traumatização. O que significa fazer uma raspagem, né, de forma a estimular alguma coisa ali para que o sistema imunológico passasse a funcionar ali. Ou seja, a gente foi para dentista, a Jaque foi conversando, eu lembro que tu falou com ela, né, amor? Tu quer falar essa parte? Falei. Eu cheguei lá com toda a listinha de que tinha que ser feito, né? E aí ela disse, mas já que, Marcelo, esse dente é um dente bom, não vamos fazer isso com ele. E aí a gente disse assim, olha, mas se tu tivesse aí, ó, tu tem 56 dias de vida e te dissessem é para te fazer isso, 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 tu fazia? Faria? Aí ela disse, tá bom, vamos fazer. Tá Então ela bom. acabou fazendo o procedimento contra a vontade dela, porque a gente pediu. É. Então, tudo isso para dizer, gente, que a gente tentou de tudo. Aí tinha um chá, né? A gente descobriu um chá, vou tomar o chá. Aí era o tratamento não sei o que do limão, vamos fazer. E assim foram 2 meses de muita investida, né? A gente estava assim, era o tempo todo. Essa é a parte natural, né? Mas agora É. falando da parte espiritual, nós tínhamos uma rede de pessoas mundialmente orando pelo Marcelo. Então, antes de sair do Canadá para voltar para o Brasil, eu passei numa conferência que estava acontecendo no Canadá. Eu fui levado para lá, era uma conferência de cura. Então, tinham grandes nomes, assim, pessoas de renome mundial que vieram, oraram por mim, souberam do meu caso, sabe? Pessoas. E... então, assim, é incrível, sabe? Depois a gente conheceu uma pessoa aqui no RTF, quando a gente voltou para cá em 2016, quando a gente veio para servir aqui na base. Ele disse, olha, eu lembro de ti, eu orei por ti, né? Eu estava lá naquela igreja, a gente estava lá naquela conferência de cura, eu lembro que tu foi lá na plataforma, a gente estendeu as mãos, oramos por ti. Coisa boa te ver aqui, né? Mas enfim, eu quero dizer que Muitas muitas pessoas, pessoas. cara, muitas pessoas, era incrível poder receber e-mails. Eu lembro de um e-mail que eu recebi e falava assim, Marcelo, tu não me conhece. A gente mora aqui na China e a gente está se reunindo para orar por ti. A gente sente que o Senhor está nos levantando para ficar firmes contigo em fé. Tu não precisa responder esse e-mail. A gente só gostaria de deixar tu sabendo que a gente está aqui na China orando por ti. Imagina! E era Na, coisas assim, na pessoas verdade, batendo na nossa porta, Deus me disse que eu tenho que vir orar por ti. Então, foi uma rede, uma conexão tão grande, né, Jaque? nossa, nós tínhamos desde nomes até daquela senhora que estava em casa que dizia Deus pediu para orar por ti, pediu uma carona, vinha e encontrava o Marcelo. Então foi assim o corpo de Cristo se unindo de uma forma para nós que a gente estava totalmente abraçados, né? Totalmente. Nossa, foi incrível. E então, assim, podemos contar com a oração do corpo de Cristo. Muitas pessoas oraram, né? E fiz o tratamento alternativo, fiz tudo isso, gente. E para falar a verdade, quando eu voltei ao Brasil, a minha fidelidade e a minha crença que Deus criou essas coisas naturais, recursos naturais para tratar com o nosso organismo, era tão grande que eu comecei a converter muita gente para esse novo estilo de vida, um estilo de vida mais saudável. As pessoas ouviam falar e eu convencia, e era assim, era tiro e queda, as pessoas mudavam radicalmente também os hábitos deles. Né, Aham. Jaque? Eu estava convertendo uma seita, né? Não era seita, né? É verdade.
Mas foi incrível. E eu tô falando tudo isso, gente, para dizer que eu tentei tudo. Eu tentei tudo. E a verdade é que muitos momentos eu sentia um forte medo. Imagina quando a sua cabeça é cortada. Quando a gente quebra um osso, dói muito tempo, não é? Agora imagina cortar o crânio, né? E a dor que eu sentia ali em questão dos próximos meses era muito grande. Então havia aquele constante sentimento, será que essa dor que eu estou sentindo na cabeça, será que não é o câncer se manifestando de novo? Será que é isso? Será que... Sabe, a minha cabeça vivia um tormento e eu ainda me recuperando. Imagina, tocar no cérebro, porque para remover era um tumor de 7 centímetros, né? Então, para remover aquele tumor, é necessário remover uma parte do cérebro também. Então, tudo isso, eu estava num processo de recuperação, tinha minha cabeça doendo, estava sofrendo ali com essas questões, estava tentando, na melhor das nossas habilidades, fazer o tratamento alternativo. E, para falar a verdade, as pessoas falam, nossa, como tu tem fé, Marcelo? Como tu era uma pessoa de fé? Mas muitas vezes me questionava. Eu não estou me sentindo tendo fé. A verdade é que eu estou com muito medo agora. E era como se aquilo apontasse para mim algo muito errado, sabe? Porque eu prego sobre fé, eu prego sobre milagres, eu acredito nisso. Mas agora eu, enfrentando essa situação na minha vida, eu não consegui me ver como um homem de fé. E, na verdade, dava tanto espaço para dúvida, para incerteza, para os medos me atormentarem, que eu não posso dizer que eu posso tomar algum crédito disso, sabe? Não é pela minha fé, não foi. Mas por que eu falo isso? Eu quero dizer para vocês que eu tentei tudo. Eu tentei tudo. E aí Deus me lembrou de algo. Quando se manifestou pela segunda vez, 2 meses depois, o tumor cresceu, né? Só para ter uma ideia de quão maligno é esse negócio, né? O tumor cresceu de novo. E, se eu não me engano, ele ficou maior que o primeiro, né, já que o segundo, em questão de 2 meses. Para vocês terem uma ideia, uma semana depois de ter feito a cirurgia, quando eu retornei ao hospital, eu fiz de novo um outro exame de ressonância magnética. E ali já apontou um pequeno crescimento. Inclusive o médico disse, olha, talvez a gente deixou algum resíduo da cirurgia, alguma gase, algum tecido Nem eles pensaram que era uma retomada, que porque pudesse para ser. uma semana depois. Uma semana depois. Só que a gente fez pesquisas na internet, a gente viu que quando removido 99,99% desse tipo de célula tumoral, esse 0,01% ele tem a capacidade de crescer tão grande quanto o primeiro, quando removido, em 30 dias. O negócio é diabólico, né? Era inacreditável. Mas, enfim, 2 meses depois, cresceu de novo. E o que eu posso dizer? Eu lembro que a frustração que eu estava sentindo era tão grande porque eu estava fazendo o meu melhor. E eu me questionava, Deus, onde é que tu tá? Eu tô fazendo tudo o que eu sei que eu posso fazer. E eu não consigo ter fé, tá sendo tão difícil para mim, mas eu quero ter fé. E eu lembro que eu falava todo dia, Deus, eu escolho vida. Eu escolho vida sobre a morte. Eu escolho me posicionar. Eu não consigo ver. Eu tô sentindo tanto medo. E eu lembro que tinha vezes que eu não conseguia orar. A única coisa que eu conseguia fazer, lembra, Jaque? Era eu levantar minha mão para o céu e dizer, Senhor Jesus, eu escolho segurar na tua mão. Eu não consigo sentir a tua presença, eu não consigo te ver, eu estou tomado por medos. A única coisa que eu consigo fazer, Deus, é dizer que eu escolho segurar na tua mão. E eu lembro que eu sentia muito forte a voz de Jesus falar para mim, Marcelo, continua segurando na minha, porque eu não vou soltar a tua mão. E só para retornar de novo, lá, a primeira vez que eu fui fazer o exame, quando a gente não acreditava que pudesse ser algo muito sério, né? Lá no Canadá ainda. Então eu deitei naquela cama que vai para dentro do tubo, aquele da ressonância magnética. E eu lembro que Jesus, eu sentia forte dentro de mim Jesus falando, Marcelo, tu tá pronto para ter uma experiência comigo? Eu não entendia, né? Sim, experiência contigo, Jesus, eu quero, né? Eu lembro que eu senti ele falar para mim, então tu segura na minha mão, porque a gente vai entrar juntos nesse túnel. Mas eu quero te deixar a promessa que a gente vai sair do outro lado desse túnel juntos, de mãos dadas. Uau. Eu lembro que era um misto de sentimentos dentro de mim. Será que tem alguma coisa séria? Será que é? Mas eu não acreditava que era. Mas ao mesmo tempo eu lembro que eu disse para mim mesmo, eu segurei as mãos assim, eu falei, Jesus, eu escolho ter uma experiência contigo. E eu escolho segurar na tua mão.
Então, assim eu fui para fazer meu primeiro tratamento. Depois, então, quando eu sentia tomado pelo medo e a dúvida, a incerteza, por que cresceu de novo o negócio, se eu estava acreditando no milagre, né? A única coisa que eu conseguia fazer era estender a mão para o céu e dizer, Senhor Jesus, eu continuo segurando a tua mão. Eu não quero soltar a tua mão. Eu não... E eu senti ele falar para mim, Marcelo, eu não vou soltar a tua mão. Não solta a minha mão. Fica firme. Sabe aquela promessa de que nós dois chegaríamos juntos no outro lado desse túnel escuro. E na verdade é Aquilo, só isso que a gente precisa, né? só isso que a gente precisa. É verdade. Eu não tinha isso. Eu me lembro que quando a gente ia todas as semanas, né, no médico, aquelas questões todas, e aí no segundo mês, então a gente foi pegar o exame e, e aí deu esse resultado, né? A gente estava completamente apavorados, chocados, sem rumo. Então, eu me segurava muito nessa tua palavra, sabe? Nessa tua promessa que o Senhor deu para ti. Era um momento que eu não conseguia ver nada, sabe? Eu não conseguia sentir nada. Eu não entrei em desespero, Uhum. mas eu tava meio que Anestesiada. anestesiada, sabe? Então eu me segurava nessa certeza que tu passava, né? É. E eu costumo dizer que durante aquele estágio eu aprendi, para mim, pessoalmente, não estou falando que isso aqui é uma regra de fé, um conceito teológico, mas para mim eu aprendi um nível mais profundo de fé, que é confiar. Sabe? É só confiar. E às vezes confiar apenas significa levantar a mão e dizer, Senhor Jesus, eu escolho confiar em Ti. Eu escolho confiar que Tu está comigo. Então, ali eu senti que aquela foi uma escola de fé para mim, né? Que às vezes a gente não precisa estar cheio de coragem, cheio de sentimento que tudo vai dar certo, cheio de esperança, mas apenas confiar, sabe? E hoje é uma parte do testemunho que eu gostaria de falar para vocês é isso. Se você talvez está enfrentando uma situação, talvez não tão terminal que nem a que eu enfrentei, mas existe um estágio de fé mais profundo que é confiar. Senhor Jesus, eu confio. Eu confio que tu pode me tirar desse buraco. Eu confio que tu pode me guiar para fora desse túnel. Eu confio que eu posso segurar na tua mão e tu não vai soltar minha mão, né, Jaque? E isso é Verdade. algo. Esse tipo de experiência é muito bom. Agora, vamos lá. Voltou a segunda vez o tumor. Médicos falando para a família, reunindo família, melhor não fazer cirurgia, Ah, porque deixa eu não tem contar cura. isso, deixa eu contar Tá, isso. vai. Porque essa é a parte que envolve tu, né? Eu me lembro de uma reunião, então, que os médicos chamaram os pais do Marcelo, os meus pais foram comigo, sempre estavam comigo, a nossa família, e eu, e aí eles disseram isso, ó, olha, gente, não tem mais o que fazer, sabe? Ele recém teve uma cirurgia muito complicada. Não fomos nós que fizemos a primeira cirurgia, então a gente não tem certezas de algumas coisas. E é melhor, então, que ele vá para casa e que ele viva esses últimos meses, esses últimos 2, 3, talvez até 4 meses em casa, né? Uma certa qualidade de vida, né? Sendo medicado para não ter dor. Porque se a gente fizer uma cirurgia, as consequências a gente não tem nem ideia quais que vão ser, né? Então não vamos se arrepender, vamos fazer isso. E, e aquele absurdo, assim, tipo, sabe quando tu recebe esse tipo de informação, para onde tu corre? E aí eu vejo na importância de nós termos portos seguros, né, na nossa vida. A gente não é uma ilha. A gente às vezes tenta viver que nem uma ilha, mas a gente não consegue viver que nem uma ilha. Nós tivemos pessoas importantíssimas nessa história, que é a nossa família. E tem a família que está perto, tem a família que está longe, tem a família que manda mensagem, tem a família de Deus, a família de sangue, né? E uma das pessoas que foi, eu acredito, e é tão triste às vezes a gente nomear, porque a gente vai falhar com tantos outros, né? Mas eu acho que para mim, pessoalmente, eu queria nomear a Aline, que foi uma pessoa que nesse momento ela lutou quando eu estava assim, pensando, eu não sei o que fazer, bah, então talvez seja isso, né? Talvez não tenha. E com certeza as nossas famílias, né? A tua mãe, minha mãe, todo mundo. Mas a Aline, ela então pegou esse caso e
Foi. E ela lutou com unhas e dentes, Aline Biazus, Carol, para conseguir que tu fosse então internado e realizasse essa cirurgia, né? Essa segunda cirurgia. E foi o que aconteceu. Foi realizada a segunda cirurgia. Então foi um mandado jurídico, né, já que ela conseguiu, e aonde foi, então, forçada a segunda cirurgia. Glória a Deus por isso, né? Então passei por um segundo processo cirúrgico, foi removido de novo, né, 100% das células tumorais. Coisa boa, né? Passei por um segundo processo, agora está feito. Ah. Então, quimioterapia, radioterapia, 34 sessões de rádio já aqui. Eu nem me lembro mais. Eu sei que era Era o diariamente. máximo que podia, era o máximo que era permitido, né? A gente Perdi estava todos em. os cabelos aqui na frente, não era mais para ter cabelo, eu tô com pouco cabelo hoje, mas eu não posso reclamar. Porque o médico disse para mim que eu nunca mais ia ter cabelo aqui na frente. E também não ia poder mais ter filhos, né, Jaque? Eu ia ficar Verdade. estéril por causa dos tratamentos. E hoje a gente tem 2 filhos, né? O Ben e a Sarah. É. Mas enfim, isso aconteceu, então a segunda cirurgia aconteceu em julho de 2009. E como eu falei antes, quando corta um osso, tu sente muita dor. Passei por 2 processos cirúrgicos. O que eu posso dizer dos meses que vieram depois é que eu senti bastante dor, né? Mudava o tempo, dava qualquer mudança de estação. Aquela dor na minha cabeça, ela era muito forte. E, consequentemente, o medo, a dúvida, a incerteza e aqueles pensamentos. Será que o câncer voltou? E eu fazia acompanhamentos, né? Ali de 3 em 3 meses. Primeiro era todos os meses já aqui. Não, a nossa vida ela parou, né? A nossa vida ela realmente parou. A gente ficou morando na casa das nossas famílias. ah, era todos os dias nós tínhamos que estar em Porto Alegre. Nós estávamos morando em Sapiranga, ou estava em Campo Bom, ou em Novo Hamburgo. Íamos para Porto Alegre praticamente todos os dias. Teve uma fase que nós fizemos um rodízio e nós tivemos muitas pessoas que nos levavam para Porto Alegre diariamente, porque era um absurdo, né? Era praticamente parar. Se uma pessoa só fizesse isso, seria parar a vida, É, além de nós. Então, esse suporte a gente sempre teve. E os tratamentos, então, continuaram, mas naquela certeza de que a sobrevida mesmo era de 56, 60 dias no máximo, que mesmo fazendo tudo isso, né? é verdade. Então aconteceu que depois de 2 anos, né? 2 anos é sucesso. Mas depois de 2 anos eu fiz um exame que apontou novos focos de tumor. Não era só mais um. Já tinha outros tumores também, né? Então era um na mesma região e pelo menos um numa região mais interna do cérebro, né? E Eu me lembro que eu perguntei pro médico, né? Porque até então o que a gente tinha ouvido é que todo mundo ficava feliz que tinha sido na lateral, porque é difícil também, mas não tá lá dentro, né? E esse outro que tinha aparecido, ele estava bem aqui no meio. Então o médico começou a falar inúmeras coisas que seriam as causas, né? Que teria para a gente ficar ciente que poderia acontecer caso viesse ser feita essa terceira cirurgia. na verdade os médicos sempre falaram isso, né, Jaque? Que teria consequências severas, que mexer com o cérebro não é só tirar o tumor em si, mas tem que remover uma parte do cérebro e que eu ia ficar com algumas sequelas severas, permanentes para o resto da vida, né? Na verdade, eu acredito que é 100% correto, porque imagina, né? Agora, ver a mão de Deus em todo esse Hum, processo, em todas essas cirurgias, em todos esses procedimentos, né? Que nada disso, na verdade, a gente experimentou nessa intensidade, né? Várias situações que acabam afetando, com certeza, mas não nessa intensidade como é que era prometido, né? é. Então o que aconteceu foi que veio então um terceiro resultado, né? Que frustração, né, Jaque? Mas eu vou dizer uma coisa, Nossa. naquele ponto ali, eu já tinha tido algumas experiências incríveis. E eu não vou me prender hoje, talvez numa outra oportunidade eu possa falar um pouco sobre essas experiências, né, Jaque? Ah, não, Mas- quero ouvir todas elas. não é, daí eu vou tomar muito tempo, Jaque.
Vai vencer uma hora aqui e vou Não, ser cortado de novo. não, eu quero que tu, a experiência mais incrível é a que eu quero que tu conte. É essa que tu tá falando? É essa que eu menti agora. Não, não, Quer que eu não. fale? Não tem Ok. como. Eu quero. Antes de tu falar dela, deixa eu falar o seguinte. Teve o. No dia que a gente foi pegar o resultado do teu exame, quando era então depois de 2 anos, a gente estava na praça, né, de Porto Alegre, e tinha uma coisa que eu fazia. A gente já tinha o nosso roteiro, né? A gente ia para lá, pegava o exame dele, tinha que fazer outros exames, pegava, aí a gente sentava para tomar um café, ok. Não era café, E, a gente comia alguma coisa. Acho que era... É, enfim. A gente sentava em um lugar. e aí o que que acontecia? A gente pegava o exame, a gente nunca olhava mais o exame, porque a gente fazia isso cada 3 meses. Então depois a gente olhava. Mas eu tinha um costume. Toda vez que a gente pegava, eu esperava ou tu ir no banheiro, ou tu sair de perto e eu olhava o exame. E aí, se Uhum. tava tranquilo, eu tava bem tranquila, né? Aí tu às vezes vinha, "Bah, mas vamos olhar." Eu disse, não, já olhei, tá tudo certo. E aí a gente Aham. continuava caminhando. Eu me lembro da praça em Porto Alegre, a gente caminhava, comia, tá. Nesse dia a gente pegou, e aí tu entrou pro café. Eu tava sentada num lugar, uma praça, perto ali dos bancos, e aí eu peguei o exame e eu gelei, porque daí falava desses 2 tumores. E eu não sabia se eu contava, se eu não contava, o que que eu ia fazer. Eu estava perdida. E tu voltou todo faceiro para conversar comigo. Acho que tu notou alguma coisa em mim, né? Já que, como é que vai estar os exames? Se não tá bom. E ali a gente então viu essa situação, né? Toda que estava por desenrolar. É. Ok. Aconteceu isso, né? É, Mas eu não, lembro que a Jaque estava chocada e eu não conseguia ficar chocado. eu O me que eu lembro tinha disso era um também. sentimento de tanta paz. Eu vou falar então o que resultou dessa experiência que eu tive. O que resultou foi, mesmo que eu morra, eu vou estar vencendo. Porque não tem como perder isso. Porque é essa certeza que eu tinha naquele momento. Eu tô com Jesus, não existe como eu perder. Perder para mim é lucro, sabe? O apóstolo Paulo fala isso nas cartas dele, né? Eu queria estar com Cristo, mas é por causa de vocês que eu tô aqui hoje. Enfim, eu tive uma experiência assim, sabe? Eu fui, eu estava, então, durante a segunda cirurgia, estava no hospital e eu me vi, então, em uma região diferente, um lugar diferente, e era difícil de descrever, mas era como se fosse um corredor, e nesse corredor, eu lembro que quando eu entrei naquele lugar, não é que eu entrei, eu me vi naquele lugar, né? Mas quando eu me vi naquele lugar, eu tinha uma confusão muito grande, porque eu estava preocupado com se eu estava morrendo, como é que ia ficar minha família, como a Jaque ia ficar, como é que eles iam se sentir, o que ia acontecer, aquela preocupação toda. E eu sempre falo que foram 2 passos que eu dei no céu, né? Então, o primeiro passo foi aquele passo assim, onde é que eu tô, o que está acontecendo, sabe? Aquele turbilhão de coisas, aquela confusão e aquele monte de pensamentos e preocupações. E quando, por fim, eu consegui passar do primeiro passo para o segundo, eu senti uma desconexão completa com tudo. Eu senti uma perfeita, uma paz assim que eu não consigo descrever. Não havia mais preocupação. Eu conseguia pensar que antes eu estava preocupado, mas eu não conseguia mais me preocupar, né? Uau! E, e como eu falei antes, era um corredor, e quando eu dei entre o primeiro e o segundo passo, eu vi uma nuvem subindo do chão, tomando conta daquele ambiente. Então, quando eu dei o segundo passo, eu já entrei nessa nuvem, que hoje eu consigo entender, se eu colocar em palavras, então, para poder descrever, seria a glória de Deus, né? E aquela nuvem eu senti assim uma presença tão grande, algo tão maravilhoso, que tomou conta de todo o meu ser. Não era simplesmente eu sentindo meus pés ou nas minhas pernas. Aquele negócio me envolveu de tamanha forma. Sabe, eu já recebi muitas ministrações, sabe, eu sou assim, aqueles que quando vai receber uma oração, eu já fico assim, sabe? Já fico todo alegre, já recebo muito fácil, né? Sou aquele cara assim que se tem alguém que eu gosto de orar por alguém, eu sou aquele que vai deixar a pessoa que está orando feliz, né? Mas, porque eu recebo fácil, né?
Estou sempre muito aberto à disposição para receber alguma coisa da parte de Deus. Mas aquilo foi completamente diferente. Aquilo foi completamente diferente. Aquilo ligou, eu senti vida, eu senti algo absurdo. Era muito grande, era muito intenso. E tudo o que eu queria era continuar caminhando naquele corredor. Eu lembro que a minha vontade não era mais caminhar, minha vontade era correr adiante. E aí foi interrompido, né? Foi interrompido e eu senti, Marcelo, não é tua hora ainda. E Uau. aí, e aí eu retornei, né? Então, a partir daquela experiência eu entendi isso. Que o lugar que está reservado para mim é incrível, né? É um lugar incrível. E E eu toda lembro... vez, amor, que tu conta isso, eu me lembro que eu fiz um podcast, eu tinha um podcast aqui nos Estados Unidos em inglês, né? E num desses podcasts eu convidei então o Celo para vir para falar um pouquinho desse testemunho, dessa glória que ele sentiu. E o nome do podcast era exatamente isso, Dois Passos no Céu. E sempre que tu me conta isso, amor, eu fico tentando pensar como é que nem tu falou, eu também já tive experiências tão incríveis, surreais com o Senhor, né? De sentir assim a presença dele, muitas vezes de queimar tudo que é ruim, muitas vezes daquela paz, muitas vezes de um amor que vai superar. Mas quando tu descreve isso, não consigo encaixar em nenhuma dessas, sabe? É como se é todas juntas. É, Sabe? E quando tu fala disso, de que num momento toda a preocupação estava ali, e no outro momento tudo caiu, faz todo o sentido do que eu imagino que seja a eternidade, né? Agora nós já estamos falando da eternidade, de estar com o Senhor. Isso é um conforto para todo mundo, né? Que tem uma perda, que teve uma perda. E aqui eu quero falar, que agora eu senti o senhor falando, talvez tu perdeu um filho, talvez tu perdeu um nenê, talvez tu perdeu no ventre. Eu quero te dizer, tu não perdeu. hum, Ele está lá com o Senhor. Quando essa vida é gerada, não importa o que a sociedade disse, no momento que essa vida é gerada, essa vida, mesmo que ela não veio a vingar, ela está lá em cima. E aquela sensação, né, que tu teve, Marcelo, é exatamente o que essas pessoas que estão na glória, que receberam, né, que entraram para o reino do Senhor, é o que elas sentem. Nós aqui não sentimos isso. Nós não entendemos isso. Nós não compreendemos. É tristeza, é falta, é dor. Mas toda vez que tu me conta essa experiência, é uma plenitude que não importa o quanto a gente venha dizer que a gente é pleno aqui, a gente não exatamente. consegue ser dessa Não, forma que tu fala, né? é. O meu pai morreu fazem 5 anos já. E eu lembro logo quando ele morreu, eu sinto muita falta dele. Eu amo meu pai, né? Mas essa certeza que eu tenho de que ele se encontra num lugar onde eu pude experimentar é tão incrível que isso traz um conforto tão grande para mim. E sabe que eu tenho um nível de fé hoje para orar pelas pessoas, né? Pessoas com enfermidade, tem muita gente que manda mensagem para mim, eu sempre estou à disposição, eu oro, né? E só que nem sempre as minhas orações, não é que elas não são poderosas, né? Mas às vezes a gente fica se questionando por que Deus cura um e Deus não cura o outro, né? E eu acho que às vezes é perder tempo fazendo esse tipo de questionamento. Quando tu entende que ainda que eu morra, não existe como perder. Não é que um caso ganhou e o outro perdeu. Não tem nada a ver com isso. A verdadeira vitória é estar com o Senhor. Nossa, isso aí revoluciona. Isso E traz daí uma paz. foi isso que aconteceu quando eu te falei daqueles exames, tu que me tranquilizou. Tu disse já que não tem problema. E eu notei alguma coisa tá diferente nesse posicionamento, né? Lá dentro, sabe? Não é só a forma como as pessoas falam ou a forma como a gente se porta. É aquela certeza lá dentro que aconteceu depois dessa experiência que tu teve. Uhum. Por isso que não tinha como não contar aqui. Por favor. Não Foi um tinha como não contar. marco. Foi um marco, exatamente. Ok. Contei, pronto. Obrigada. Eu sou bastante cauteloso para contar essa experiência, só para deixar para o pessoal falar. Ah, não vou falar isso. Enfim, desculpa. Então, Uma coisa que eu quero esses voltar. novos.
uma coisa que eu quero voltar, eu disse antes que eu tinha tentado tudo, né? Que estava à minha disposição, meu conhecimento, tudo que a gente entendia que pudesse trazer alguma forma, trazer alguma cura para o câncer, né? E eu disse que em tudo nada teve sucesso, nada vingou, né? Tudo contribuiu, mas nada pode tomar assim, tipo, isso que eu fiz foi o que trouxe cura para mim. Eu lembro de pessoas que escrevem para nós, né, frequentemente, Marcelo, passa para mim, por favor, a dieta que tu fez. Eu tenho um amigo que está com câncer, eu queria passar para ele o que tu fez. E como falar para a pessoa, olha, desculpa, eu tentei tudo, mas, na verdade, o que a gente precisa é de Deus, é de um Deus que cura. É de confiar, colocar o nosso coração no altar de Deus e dizer, Deus, eu preciso de uma experiência contigo em primeiro lugar. Eu preciso receber de ti essa paz. Eu preciso, Senhor, ter condições de apenas escolher segurar na tua mão para passar por esse período, por essa dificuldade. Mas, sobretudo, ainda que eu perca, ter a certeza de que eu vou ser vitorioso e vou estar contigo. É uma condição diferente. Não é uma condição de vítima. Não existe como perder. A vitória é ganha, já está estabelecida. Mas o ponto é, eu e a Jaque estávamos, então, no Canadá. Então, quando primeiro eu tive os primeiros sintomas, era só uma dor de cabeça. E eu lembro, a gente estava lá como pastores de jovens adultos, e eu lembro que desses jovens que a gente estava pastoreando, ele veio e falou, Marcelo, sinto que Deus está falando que ele vai usar a tua dor de cabeça para glorificar o nome dele. Eu lembro que eu olhei para esse rapaz e eu pensei assim, cara, eu tomo um paracetamol e a dor de cabeça sai, né? Como é que Deus vai usar para a glória dele uma Eu dor de pensei, cabeça? olha só que legal, e o cara tá tentando, né, desenvolver o dom profético, falar algo bom, de dar uma palavra de suporte. Obrigado, eu agradeci, mas para falar a verdade, confessando aqui com vocês, já falei para ele, pedi perdão para ele, cara, quando tu falou aquilo para mim, eu não acreditei. Mas aí fez toda a diferença, porque eu tinha tentado tudo, eu tinha tentado todos os tipos de tratamento. Se eu nomeasse as pessoas que oraram por mim, pessoas de renome, muitos dos nomes vocês conheceriam, pessoas conhecidas mundialmente, né? Então, e tantas pessoas que vinham, nenhum deles pode tomar o crédito por aquilo que aconteceu comigo, por essa cura, né? Nem minha mãe querida, que tanto orou por mim, ninguém consegue, né, gente? Porque a palavra era, Deus vai usar essa tua dor de cabeça para glorificar o nome dele. Aí eu comecei a entender, nossa, eu tentei tudo, nada deu certo, nada pode tomar glória. Não é o tratamento alternativo que eu estava convertendo as pessoas, um monte de gente revolucionando a vida delas, que é uma bênção, mas não pode tomar glória. Não é? Então nada disso, nem eu, porque eu não tinha fé, né? Então Deus recebe toda a glória. E eu quero só dizer o seguinte, eu lembro que uma das coisas que Bill Johnson fala, que me marca muito, é que quando alguém compartilha do testemunho, é como um ato profético, porque a gente está falando daquilo que Deus faz, aquilo que Deus fez, aquilo que Deus faz e aquilo que Deus vai fazer. Então, quando a gente compartilha de um testemunho real, de uma obra que Deus operou na vida de alguém, a gente está dizendo, ele vai fazer isso contigo também. Ele pode fazer isso por intermédio da tua vida. Então, eu acho que, já que posso ir começar encerrando já, ou como é que a gente está no tempo? Eu não tenho nem ideia de que horas são, eu estou sem relógio aqui. Se tu puder me avisar até. Eu vou E encerrar. eu acho que é importante falar, Marcelo, que depois desse segundo, depois de 2 anos, a gente não falou para eles que então tu foi mapear todo o teu. Exatamente para a terceira cirurgia. Então, não teve terceira cirurgia. E por quê? O médico pede, então, um segundo exame de ressonância magnética para fazer um mapeamento para essa outra cirurgia, né? Que removeria os 2 tumores. Então, a gente está lá com o médico, no consultório dele, ele tem um exame que aponta, né, o problema, e o exame do mapeamento que mostra que sumiu, desapareceu. Ele falava assim, eu não consigo entender, eu não consigo entender. E eu entendia, claro. E Mas até hoje, nós vamos nos médicos aqui
E aí a gente começa, né? Tu tem aquele histórico, ah, sim, eu tive câncer, ah, qual? As pessoas dizem, não, desculpa, tu não Não, teve. não. Mas aonde é que tu foi diagnosticado? Desculpa. Tu é do Brasil, né? Então é país terceiro mundo. Será que diagnóstico é errado? Não, mas a primeira cirurgia foi no Canadá. Tá. As É pessoas não uma- Eles acreditam, não os acreditam, não. médicos. E, na verdade, o Marcelo já teve vários. Tem um médico específico que já pegou todos os exames dele, contatou nós aqui, acho que ano passado ou no outro ano, pedindo de novo contato para caso, estudo de caso. Marcelo é um estudo de caso da medicina, porque estamos há 11 anos pós, só Deus mesmo, Só Deus. Jéssica, pós 11 anos, e tá aí, ó. Não tem ninguém que possa dizer o porquê, Eu, só Deus. e eu lembro que quando, então, a gente estava... Nosso sonho sempre foi ser pais, né, amor? A gente casou. Eu lembro que no nosso primeiro ano de casados, eu dei uma Bíblia para Jaque, eu escrevi uma dedicatória para ela. Jaque, esse é o nosso primeiro ano de casados, né? Eu quero dizer que tem sido maravilhoso. Espero que seja um reflexo dos próximos anos. E te amo muito, mãe dos nossos futuros filhos. Alguma coisa assim eu escrevi, né? Então sempre foi um sonho nosso de ter filhos, né? Então ali os médicos falaram que por causa de todos os tratamentos químicos eu não teria condições de ter filhos, né? Então em 2012 a Jaque engravidou do Ben e aí eu senti como se aquela palavra de João 10:10, né? Jesus fala, é João 10:10, amor? Aham. Eu vim para dar vida e vida abundante, vida mais abundante. Aí eu senti como se Jesus estivesse falando, que tá mostrando, amor, a tua câmera não tá com boa nitidez aqui, pelo menos para mim. Aqui tá o que tu escreveu. Ah, Esse é? presente foi dado para ti no dia do teu aniversário, 7 de agosto de 2007, também o nosso primeiro ano de casado, o melhor ano da minha vida. Meu desejo é que venha a ser somente o espelho de todos os anos que estão por vir. Te amo muito, sou orgulhoso de ti, feliz de ter como minha esposa e mãe dos nossos filhos amados, que ainda vamos ter. Exatamente o que tu acabou de falar. Exatamente. Romântico! Sempre foi o sonho do nosso coração, né, Jaque? Ter filhos. Então, para mim, sabe, ótimo, eu tinha vida já. Deus já me deu vida. Jesus, obrigado por nasci e nasci de novo, né? 2 vezes. Mas daí, em 2012, quando a Jaque ficou grávida, eu senti Jesus falando, eu não vou te dar só vida, eu vou te dar vida em abundância. Então, o Benjamin é uma expressão dessa Verdade. promessa de Deus de vida em abundância, né? Que Jesus promete para nós. E, amor, ainda temos tempo? Como é que eu vejo tempo aqui? Eu tô com o teu celular hoje. Ah, tu teria que olhar no teu relógio de braço. Tu tem? Aqui tá dizendo 8h56. Eu comecei um pouquinho Ah, depois ainda das tem 8. uns, tem uns minutinhos. Eu achei interessante, amor, que tu fala um pouquinho sobre esse símbolo na tua cabeça, que é uma letra. Fala para nós sobre isso. Então, quando a gente estava no Canadá, a gente teve a visita de um pessoal que Verdade, fizeram judeus. que fizeram o Passover, a Páscoa, né? Com todos o tradicionalismo judaico e explicando para nós o símbolo, Todas o as simbologias, o né? significado simbólico de cada Sim. coisa. E eu lembro que aquela letra, agora eu não me recordo, eu já até estudei hebraico, mas eu não consigo lembrar o nome das letras. Mas enfim, aquela letra que é assim, que é uma casinha, ela significa vida, né? E era, na E verdade, o símbolo de era quando o povo de Deus, então, lá no Êxodo, né, lá quando estava ainda no Egito, tiveram que matar então um cordeiro e aplicar o sangue do cordeiro no umbral da porta, formava o formato dessa letra, né? E então, quando o anjo da morte passava e olhava, o que ele via era vida, né? Aquele sangue em formato, formando aquela letra, ele via vida, ele lia vida. Então ele passava, pass over, né? Passava adiante a Páscoa, né? Então, eu lembro que um dia, depois da primeira cirurgia foi isso já, que eu vi a marca, que eu tava careca, né? E se eu mostrasse as fotos para vocês, vocês não conseguem acreditar.
Fotos radicais, assim, parecia um monte de piercing. São 57 grampos no cabelo. Na cabeça, não no cabelo, não tinha cabelo. Mas, enfim, o formato que dava era exatamente aquela letra, né? E eu lembro que eu senti Deus falando, é vida. E por isso, então, que eu orava, Deus, eu escolho vida sobre morte. Eu escolho a E tua aquilo vida sobre morte. foram vários momentos de revelação, momentos onde Deus falava conosco, contigo. Foi um momento de, nossa, foi uma viravolta na tua vida, né, amor? Foi, De quem tu era, de quem tu se tornou, do propósito que Deus fez. Foram, assim, vários momentos, várias confirmações do que Deus tinha feito. Então, sempre que eu olho para essa fase, por mais que eu não estava vivendo na tua pele, né, eu estava vivendo na minha, eu identifico como, uau, que experiência! Uau, que experiência! Né? Eu sempre olho assim com essa certeza de que, nossa, isso gerou tantos frutos na nossa vida, tão cedo, né, no nosso relacionamento. E antes de termos filhos, graças a Deus, eu não sei como é que seria isso depois também, verdade. mas essa certeza de que o Senhor estava conosco em todos os momentos, que nós não estávamos sozinhos porque Ele estava conosco, e nós não estávamos sozinhos porque nós tínhamos uma comunidade conosco, né? A família de sangue e a família de Deus. Foi um período que a gente foi bastante cuidados, né, Jaque? A gente Foi recebeu o cuidado, o carinho de tanta gente, né? muito, muito E mesmo. eu sei que muita gente está assistindo aqui, estava orando por nós, estava sempre em contato, sempre dando suporte, palavras de encorajamento, sempre perguntando se a gente estava precisando de alguma coisa. Então, acho que cabe nós aqui dizer, né, Jaque, muito obrigado. Vocês todos Verdade. foram importantes. Por mais que eu disse antes que ninguém pode receber a glória, né, que a glória pertence a Deus, mas tudo isso contribuiu, né? Cada um de vocês teve uma participação nesse processo e cada um de vocês faz parte da nossa história. E a gente ama cada um de vocês, né, Jaque? Verdade. Obrigado, amor, por contar um pouquinho aí disso, que todos vocês sejam abençoados, incentivados na fé de vocês, na jornada de vocês, como ministros do Senhor, né? Nas suas vidas e na vida das pessoas que vêm até vocês. Então, eu acredito que isso foi importantíssimo, né, amor? Hoje, quando a Foi. gente atende pessoas, quando a gente consegue estar com as pessoas, os nossos olhos estão nesse Deus que é todo poderoso. Só para encerrar, então, Jaque, eu lembro que recentemente estava ministrando uma pessoa e essa pessoa disse assim: eu não consigo acreditar que Deus tem algo de bom para mim. Eu não consigo acreditar. E eu lembro que a gente citou aquela passagem onde Moisés, então, ele teve um encontro com a sarça ardente, né? Aquela árvore que queimava, mas não se consumia. E ali, então, Deus falou com ele e deu um propósito, uma direção. Então ela falou: mas eu não vejo uma sarça ardente, eu não vejo essa árvore queimando na minha frente. Eu lembro que eu falei para ela assim: olha para mim, eu sou a árvore queimando aqui na tua frente. Deus está falando contigo. Então é uma certeza tão grande que realmente Deus tem um propósito. Realmente aquilo que Deus falou, Ele é fiel para cumprir. E ainda que eu perca, não tem como eu perder, é vitória. Deus abençoe cada um de vocês. Está encerrando nosso tempo, Jaque. Tá? Tchau, tchau. Uma Beijo. ótima noite.